Olá pessoal, nós temos falado dos estilos de época na literatura brasileira e hoje vamos falar sobre o modernismo no Brasil. Olha que bacana aqui essa ilustração. Aqui os vários, diversos povos que compõem a cultura brasileira, nossa etnia, nossa diversidade cultural, muito bacana, né? Vamos falar primeiro das características gerais do modernismo no Brasil. Olha, as características gerais são essas aqui, ó. Liberdade na criação, é um rompimento geral, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, tá? Um rompimento geral, liberdade na criação, rompimento com o tradicionalismo, busca de uma linguagem nacional, nacionalismo e formação de identidade, representação do cotidiano, humor, ironia, versos livres, quer dizer, não se preocupar, já os autores do modernismo não se preocupam com o tamanho dos versos, porque antigamente se eram decassílabos, tinham que ter todos os decassílabos, se eram dodecassílabos, todos com as 12 sílabas. Aqui não, viu? Aqui versos livres. Humor no poema, humor na literatura? Sim, senhores. Ironia na literatura? Sim, senhores. Já se ensaiava isso aqui desde o Barroco, não é verdade? Então, não tem problema. Então, é isso aí. A essência dele é do movimento que já acontecia na Europa, ok? Vamos lá, então. Contexto histórico. Quando é que esse rompimento com os padrões tradicionais aconteceram? Quando aconteceram essas propostas do modernismo no Brasil? Vamos nos situar primeiramente historicamente. Essa República Velha, que é até bom você guardar ali, que aconteceu de 1894 a 1930, imperava no Brasil durante o início do século XX. E aí é que aconteceu o modernismo. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá? Foi em 1922, então está muito bem aqui dentro. Aí o que aconteceu? Já as oligarquias que estavam aqui controlando tudo, a abolição da escravatura, porque os índios foram livres, mas também não estavam satisfeitos porque perderam a sua moradia, certo? Alguns continuavam nas fazendas ganhando pouco mesmo, e também muitos foram substituídos pelos imigrantes da Itália e do Japão, né? Então o povo estava já insatisfeito, querendo que fosse mudada alguma coisa, né? A questão da Primeira Guerra Mundial também, que dificultou a importação de produtos. Olha, o povo vive insatisfeito há muito tempo. Engraçado, mesmo com a abolição da escravatura? Sim, mesmo com a abolição da escravatura. Então, olha, a corrente brasileira segue assim a tendência do movimento modernista europeu, que teve como proposta romper com o tradicionalismo e se aproximar da realidade social do momento. Tá bom. Em linhas gerais, o modernismo no Brasil nasceu a partir da insatisfação política e da busca pela formação de uma identidade nacional. Guarde isso aqui, por favor, para você conhecer literatura, para você conhecer como é que surgiu o modernismo no Brasil, ok? Então vamos ver aqui, ó. Ele surgiu, como eu disse, no início do século XX, não é? E com a Semana da Arte Moderna em 1922. Essa Semana da Arte Moderna aconteceu dos dias 17 a 22 de fevereiro. 17 a 22 de fevereiro de 1922. Nós tivemos o cuidado de colocar para vocês que achamos uma ilustração aqui falando do convite, né, gente? Ó, tem até o preço convite aqui para a Semana da Arte Moderna. 300 mil reais deve ser, viu? A Semana da Arte Moderna. Amanhã, olha como é que escrevi amanhã, gente, 17 de fevereiro. E qual era a proposta? As ideias de valorização do cotidiano e da cultura, aproximação com a linguagem popular e simplificação do discurso estavam de acordo com o modernismo lá na Europa, ok? A estética modernista brasileira passou por 3 fases. Esta proposta de mudança não aconteceu assim de um dia para o outro. Começou quando? Com a Semana da Arte Moderna. Mas o modernismo no Brasil aconteceu com 3 fases que nós chamamos também de 3 gerações distintas. 3 fases, 3 gerações distintas nessa nova proposta do modernismo no Brasil que quebrou todos os paradigmas estéticos vigentes
até aquele período. Então nós vamos falar aqui dessas 3 gerações do modernismo brasileiro, não é? 3 gerações. Eu vou falar dessa primeira geração aqui, que é a geração heróica. Tá? Ela é heróica porque é o quebra-tudo, é a proposta de tudo. Começou com a Semana da Arte Moderna. A Semana da Arte Moderna não foi bem aceita. As pessoas estavam acostumadas com a estética, diríamos, imposta até então. As pessoas não queriam mudar. Não adianta falar que tinha medo do novo, essa coisa. Não, não, queria mudar. Então estava num lugar tranquilo, não é? Confortável. Não vamos mexer em muita coisa, não. Monteiro Lobato mesmo foi para os jornais, desceu além nessa Semana da Arte Moderna aqui, que é um movimento que não ia durar muito e tal. Depois ele mesmo acabou, né, se ingressando no modernismo brasileiro. Mas olha, essa primeira geração heróica, ao nosso símbolo aqui, né? A segunda geração da consolidação e a terceira geração das novas propostas dentro do próprio modernismo, ok? Então as coisas foram se encaixando e assim que aconteceram as 3 fases ou as 3 gerações do modernismo no Brasil. Então nós vamos falar da primeira geração, a primeira fase. Foi inaugurada, vocês já sabem, eu já falei, 1922, com a Semana da Arte Moderna, ok? Esta primeira, aqui ó, a manifestação foi realizada no Teatro Municipal de São Paulo, lembram do convite que eu mostrei aqui agora, não é? Com exposições, palestras, estágios de poesia, música e dança, as atividades representaram uma nova perspectiva de renovação do ambiente artístico e cultural da época, também conhecida essa primeira fase como fase heróica, que tentou definir posições, papapá. Gente, não funcionou, foi um fracasso a Semana da Arte Moderna, isso aqui eu estou contando para vocês, ok? Por fora, um fracasso, vaias. Olha, esses nossos heróis da Semana da Arte Moderna, eles merecem ser chamados de heróis mesmo, tiveram que suportar toda aquela crítica negativa a respeito das novas propostas. Por isso é chamada essa primeira fase de fase heróica. Bem, quais são as características dessa fase heróica, essa fase do quebra-quebra? Vamos romper com tudo de uma vez. Releitura da crítica dos símbolos da nacionalidade, liberdade de criação, anti-acadecismo, liberdade formal, nada de formalidade não, né? Ironia, aproximação entre fala e escrita. Que é isso? Eu posso fazer na poesia o que eu falo no dia a dia? Meu Deus do céu! Releitura do passado histórico, regionalismo, nacionalismo crítico, tudo isso aqui como característica da primeira fase, ok? Bem, ainda nessa primeira fase, ou chamada primeira geração, nós temos os principais manifestos do modernismo no Brasil. Manifestos da poesia do pau-brasil, foi lançado. Tinham grupos que lançavam. Não é assim, só a Semana da Arte Moderna, não. Eu poderia dizer que a Semana da Arte Moderna estaria aqui, ó. Tá? Mas depois da Semana da Arte Moderna, porque ela aconteceu em 1922. Olha os manifestos, 1924, Manifesto para o Brasil, Manifesto Verde e Amarelo, 1926, Regionalista de Recife, 1926, Grupo ANTA, teve o Grupo ANTA, 1927, Movimento Antropofágico, em 1928, foram alguns manifestos literários dentro desta primeira fase, com os grupos lançando essas novas ideias, ok? Novas propostas dentro dessa geral do modernismo, ok, gente? Ainda na primeira geração nós tivemos algumas publicações, revistas, né? Por exemplo, Claxon em 1922, Estética em 1924, esse Claxon saiu logo, né? A revista em 1925, Terra Roxa e Outras Terras em 1927, Revista de Antropofagia, que já coincidiu com o movimento antropofágico, né? Em 1928. Ainda na primeira geração, nós tivemos o cuidado de separar para vocês aqui como é que saíam essas revistas, né?
Era tudo isso aqui na tipografia, colocado letra por letra, gente. Era o maior trabalho fazer isso aqui, não é? Vocês não estão entendendo nada aqui, porque já mudou muita coisa aqui, não é? Aqui, modinha do pernilongo, né, gente? Pelo amor de Deus, tem uma série de outras coisas aqui. E que as pessoas estavam, naquela época, fazendo, né? Que estavam aí publicando, só para vocês terem uma ideia de como era. Né? Principais autores desta primeira fase, dessa primeira geração, né? Oswald de Andrade, Memórias Sentimentais de João Miramar e Pau Brasil, que ó, a capa da Índia que nós estamos tendo cuidado, viu, para passar isso para você aqui, ó. Mário de Andrade, Pauliceia Desvairada, né? E Macunaíma são as principais obras dele. Tá? Vamos lá então, principais autores e obras ainda, Manuel Bandeira, que muita gente conhece, né? Então ele começou com Libertinagem. Aí eu vou dar um exemplo para vocês de como é essa literatura libertária da primeira fase do modernismo no Brasil. Senão eu falo, você deve estar pensando, então mostra aí pra gente como é que era a literatura. Preste atenção, como é que quebra. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o nosso povo, né? Mas o nosso povo, a nossa identidade. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira, deixa disso, dizem todos os dias. Deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Aqui há uma quebra de paradigma, de regras, porque eu não posso começar até hoje, gente, em pleno século XXI, não posso começar nenhuma frase com pronome pessoal oblíquo no início. Então, eu quebrei isso aqui, ok? Então, ficou assim, ó, aqui, cigarro na poesia, pronome logo no início. Então, essa foi a primeira fase, eu termino com esse modelinho para vocês verem de Oswald de Andrade. Bem, então agora a segunda geração. A segunda geração do modernismo, fase de consolidação, né? Foi um momento de crescimento da ficção e da temática regionalista, porque ninguém aguenta uma literatura só de quebra-quebra, não é, gente? Então tinha que ter alguma coisa aí mudando. Então, olha o que acontece, para nós sermos mais rápidos. A política, a economia, o social, o humano, o regionalismo e o religioso se tornaram parte das obras. Quer dizer que não teve só quebra-quebra dos paradigmas, não. Aqui começou a ter regionalismo, né, gente? Questões religiosas, política, economia presentes na obra. O povo brasileiro passou a ser caracterizado a partir de suas regiões e os artistas promoviam críticas ao cotidiano social. Temas como a desigualdade social, consequências da escravidão, coronelismo e retirantes viraram elementos dessa segunda fase. Primeira fase, quebra-quebra, ok? Segunda fase, a fase em que nós começamos a consolidar. Nós estamos aqui para quê? Não é? Então vamos lá. Características da segunda geração. O mundo contemporâneo, ok? O sentido existencial, porque não adianta eu só falar, oi, esses aqui não servem, é assim que nós fazemos. Mas estou propondo que o sentido existencial, conflito espiritual, sociopolítica e a liberdade formal. Continua você escrevendo como você quer escrever, porque isso também é literatura, é essa mensagem da segunda fase ou da segunda geração do modernismo, ok? Bem, aí tem os principais autores que a gente teve o cuidado também. Casmon de Andrade, né, gente? Alguma poesia, A Rosa do Povo. Tivemos aqui também o Vinícius de Moraes, que muita gente conhece. Tem músicas dele aí, várias canções gravadas até hoje. As pessoas gostam de cantar. Não foi tanto tempo assim também, não é, gente? Nós estamos falando aqui de 70 anos, né? 60, 70 anos. Vinícius de Moraes, aqui, ó, novos poemas, ok? Temos também ainda Jorge Lima, Poemas Negros, certo? E Murilo Mendes, A História do Brasil, e o visionário aqui está a capa também da sua obra.
Temos também Cecília Meirelles, quem não se lembra. A mulher começando aqui na literatura, né, gente? Cecília Meirelles, Romanceiro da Inconfidência. A primeira geração foi de 22 a 30. Essa geração de 30 a 45, tá bom? Começou a segunda geração. É bom a gente fazer essa divisão para vocês aí também. Engloba as narrativas publicadas em 1930 e 1945, é o que eu estou dizendo, né? Só que aqui eu estou falando da segunda geração de romancistas, ok? Então vamos lá, neo-regionalista, neorrealista, né? Novo regionalismo, opa! Nova realidade, determinista, enredos dinâmicos, linguagens simples, né? Esta segunda geração aqui, eu vou passar para vocês naturalmente também um poema que fala da segunda geração. Lembra aqui do cigarro que eu falei na primeira geração? Dê-me um cigarro. Mas o bom mulato brasileiro diz o quê? Me dê um cigarro. Agora, a segunda geração. Veja como é que já começa. Mulher proletária. Está vendo como é que já estão começando a se interessando por questões políticas e sociais, não é? Mulher proletária, única fábrica, do Jorge Lima, que o operário tem, fabrica filhos. Não fui eu que coloquei isso não, viu? No poema dele já tem isso. Mulher proletária, única fábrica, ela tem o quê? De filho, não é? Tu deixou... Ó, gente, olha como é que quebrou o verso. Deixou um verso só com a palavra tu, desse jeito mesmo, ok? Desse jeito mesmo. Quebrando os paradigmas. Na tua superprodução de máquina humana, forneces anjos para o Senhor Jesus. A religião entrando aqui, ó. Fornece braço para o Senhor burguês. Ó, burguesia aqui, questões sociais. Mulher proletária, o operário teu proprietário, há de ver a tua produção, a tua superprodução, mulher. Né? Ao contrário das máquinas burguesas, salvar o teu proprietário, teu marido. Não é? Jorge Lima, Mulher Proletária, para que vocês tenham uma ideia do que seja, então, um modelo de poema. Isso é um poema, gente, tá? Isso é um poema. É um poema? É um poema da segunda geração, com esses temas aqui já sociais. Bem, pessoal, e vem a terceira geração, naturalmente. Né? A terceira geração de 45. Alguns dizem que é de 45 até os dias de hoje, alguns de 45 até 60, alguns de 45 até 1980. Então, é porque alguns entenderam que atualmente seria o pós-modernismo. Cada cabeça uma sentença, né? Então, veja bem, é uma oposição ao próprio modernismo. O modernismo fazendo uma proposta de oposição ao modernismo, ou seja, melhorando o modernismo. Né? Os artistas desejavam realizar uma renovação das propostas modernas, e assim não seguiam as regras ditadas pelo próprio movimento. O regionalismo ganhou nova dimensão e o romance e o conto se tornaram intimistas e introspectivos. Estudiosos consideram essa fase como o período pós-modernismo, pois os artistas se opunham às conquistadas nas fases anteriores, abandonaram a liberdade formal e buscavam realizar obras mais equilibradas. Então eu diria, gente, que a terceira fase foi uma fase do amadurecimento, ok? Do modernismo, dentro do modernismo. Não existe um consenso sobre o fim do Estado modernismo no Brasil, etc. Já falei isso com vocês, né? Agora vamos ver características. Volta do rigor formal. Gente, isso é proposta, porque não voltou depois. Nós estamos até hoje tendo liberdade formal, sim, tá? Mas é uma proposta dessa terceira geração. Preocupação com a materialidade do texto poético, ritmo e espaço. Valorização da construção do poema, regional, racional e planejada. Né? Ampliação do poder de significação da palavra e do texto. Temas sociais, morais e políticos são algumas características da terceira geração. Né? João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, está a capa aqui, com todo cuidado para mostrar para vocês, viu? Como é que eram essas capas, né? O Ferreira Goulart, Poema Sujo, isso aqui tem palavrão, gente, mas muito
muito palavrão. Tem gente que vai ler só por causa dos palavrões, pelo amor de Deus, hein, gente? Aí não. Tá? Já caíram em vestibulares várias vezes essa obra aqui dele, Poema Sujo, porque ele se sentiu no direito de, já que nós temos liberdade formal, liberdade de pensamento, liberdade estética, então ele acha que não teria problema, é uma questão dele, ok? Bom, essa terceira geração, eu vou dar um modelo para vocês aqui, um exemplo, como eu tenho feito nas outras, de poemas que fizeram parte ali, ok? Veja o que diz João Cabral de Melo Neto sobre Vida e Morte Severina. Eu até coloquei um livro aqui, aqui ó, Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto. E esse poema aqui compõe, viu, uma das partes constantes desse livro. Somos muitos severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar estas pedras suando-se muito em cima, há de tentar despertar terra sempre mais extinta, há de querer arrancar alguns roçados de cinza. Mas para que me conheçam melhor vossas senhorias, e melhor possam seguir a história da minha vida, passo a ser o Severino, que em vossa presença emigra. Quer dizer, eu acabo de chegar aqui, a vossa presença. Então, fala dos severinos, do nosso povo severino, nosso simples, povo humilde, mas o povo que tem o poder da criação, o poder de pensar, o poder de agir, o poder de ir, tentar mudar uma realidade. Então, é essa a terceira geração. E temos que ter exercícios também sobre o modernismo no Brasil. Então, lá vai, em primeiro exercício. O uso do pronome átono no início das frases é destacado por um poeta e por um gramático nos textos abaixo. Primeiro, pelo poeta. O poeta diz, me dá um cigarro. Lembram quando eu estava explicando o modernismo? Lá na primeira fase, a primeira geração, me dá um cigarro. Já o Domingos Pascoal Segala, gramático, diz o seguinte: iniciar a frase com pronome átono só é lícito, ou seja, só é aceito, na conversação familiar, despreocupada ou na linguagem escrita, quando se deseja reproduzir a fala dos personagens. Só nesse caso. Então, veja bem, se eu for observar aqui, comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, os dois autores, o Oswald de Andrade e o Segala, o que nós vamos afirmar? Condena essa regra gramatical? Não. Acredito que apenas os esclarecidos sabem essa regra? Não. Critico a presença de regras na gramática? Também não, porque ele é a favor da regra. Afirmam que não há regras para o uso do pronome, e esse aqui diz que há. Relativizam essa regra gramatical? Claro, relativizam. Para o Oswald de Andrade, ela é relativa, não precisa na linguagem da nação brasileira, do bom negro e do bom branco. Já o Segala diz, não, tem que ter a regra. Não é? Então, relativizam, portanto, letra E. Ok, minha gente? Então, está aí a primeira questão. Espero que tenham entendido. Vamos passar, então, para a segunda questão, segundo exercício. O trovador. Vamos lá. Sentimentos em mim. Está completo? Está completo. Sentimentos em mim do asperamente dos homens das primeiras eras. As primaveras do sarcasmo intermitentemente no meu coração arlequinal, no meu coração carnavalesco, não é? Intermitentemente. Outras vezes é um doente, um frio, na minha alma doente, como um longo som redondo, cantabona, droron. Sou um tupi tangendo um alaúde. O alaúde é um instrumento de cordas. Lá desde a Idade Média existe, tá bom? Então vamos
a questão em si. Esse poema aqui é do Mário de Andrade, viu, gente? O Trovador. Você veja como é que tem uma cara mesmo de modernista, né? Então vamos ver a questão. Vamos lá. A questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Em O Trovador, que é esse poema que nós vimos agora, esse aspecto é... Vamos lá. Eu já vou direto à resposta por causa do nosso tempo, que é a letra D. Depois eu volto ao tema aqui. A questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Em O Trovador, esse aspecto é letra D. Problematizado na oposição tupi selvagem versus alaúde, que é civilizado. Apontando a síntese nacional, que seria a proposta do manifesto antropófago de Oswald de Andrade. Por quê? Vou explicar para vocês por que a resposta é essa. Veja bem, aqui está falando do tupi tangendo um alaúde. Seria próprio do tupi tanger, tocar um instrumento alaúde? Não, porque para o tupi, sabe o que sai nas cordas do alaúde? Cantabona, cantabona, droron. O tupi não tem esse compromisso com a arte, com a música que sai ali daquele instrumento musical. Por isso que para o tupi, o instrumento representa apenas o quê? Cantabona, cantabona, droron. Nem sei se seria mais ou menos isso que estaria passando na cabeça do Mário de Andrade. Ok? Então, minha gente, por isso é que eu vou à letra D. Problematizado na oposição tupi, que é o selvagem, versus alaúde, que é do civilizado, que sabe tocar, apontando a síntese nacional, que seria a proposta do manifesto antropófago de Oswald de Andrade. Certo? Então, é essa letra D de dado aqui, ó. Podem marcar aí, ok? Vamos então para a terceira questão. As reações negativas do público à Semana da Arte Moderna refletem, primeiro, eu falei com vocês, durante a minha explicação, na terceira geração, não é, que a Semana da Arte Moderna foi mal aceita. Ok, gente? Os críticos, as pessoas cultas, os intelectuais que participaram, detestaram, ok? Por quê? Porque eu disse também, eu me lembro bem, que nós estávamos acostumados com aquela arte já imposta, a implantada. Olha o que eu vou dizer aqui na letra B, a preferência pelas manifestações que já estavam cristalizadas. É lógico, sabe, que isso aqui também é verdade, que a fixação do espírito brasileiro no propósito de menosprezo das criações nacionalistas, não, essa aqui não, porque já queria criar mesmo, essa aqui até que eu concordo, mas temos que podem confundir. A aversão dos autores em se comunicar com o público presente no teatro, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. A possibilidade do futuro fracasso do modernismo com o movimento estético, poderia até acontecer isso, sabe? De haver um fracasso com o movimento estético literário e as pessoas ficarem avessas a isso. Mas não foi esse o motivo, não é? O pouco amadurecimento dos autores para a proposta da vanguarda, não. Eles leram sobre os movimentos da vanguarda europeia e estavam preparados. Portanto, o que pesou para que as pessoas detestassem a semana, não aceitassem a Semana da Arte Moderna, é que elas queriam o continuismo, o lugar comum, a preferência pelas manifestações artísticas já cristalizadas nas linhas do academicismo. Os intelectuais acharam um absurdo isso aqui, essa nova proposta do modernismo. E até apostaram que não durariam mais do que 6 meses. E muitos dos que criticaram tiveram depois que adotá-lo. Isso é maravilhoso, né? As pessoas que criticam as novas propostas sem conhecê-las. Então, letra B de bola. Quarta questão, vamos lá. Primeiro tem um poema do Carlos Drummond de Andrade. Ele diz o seguinte: não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro.
Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considere a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Lindo isso aqui, né? Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Lindo isso aqui de Carlos Drummond de Andrade. Mas vem então, depois do poema, o exercício. Nesses versos do poema Mãos Dadas de Carlos Drummond de Andrade, com 2 M's mesmo, viu gente? Prendem-se a uma fase de sua poesia na qual o poeta mineiro... Gente, veja o que acontece. Nesse período aqui, eu já vou direto à resposta para explicar para vocês. Ele relativiza a ironia e começa a escrever poemas de cunho político-social. Por quê? Porque eu disse que na primeira fase, no início da segunda fase, era uma quebradeira. Aí, ao invés de ficar só criticando, só ironia, os poetas já começam a escrever de forma mais séria. Aqui você pode perceber que ele já fala aqui de cunho político-social dos companheiros aqui. Não nos afastemos, vamos juntos. Então, gente, aí já começa a falar de questões históricas, por exemplo. Então, ele relativiza a ironia, ok? E faz poemas de cunho político e social. É isso aí. Portanto, letra C. Se eu pudesse, tivesse mais tempo aqui, a gente poderia falar isso, mas fica muito grande, né, o vídeo. Tá bom? Então, é isso aí. Quinta questão e penúltima, são 6, viu? Leia o poema ao lado. Sentimental. Põe-me a escrever teu nome com letras de macarrão. Uai, teu nome com letras de macarrão é muito modernista, não é? É muita quebra de padrão. Então é isso aí. No prato a sopa esfria, cheia de escamas. E debruçados na mesa, todos contemplam esse romântico trabalho. Desgraçadamente falta uma letra. Olha que coisa horrível, gente. Ou que coisa bacana, né? Dentro do aspecto modernista. Uma letra somente para acabar teu nome. Está sonhando? Olhe que a sopa esfria. Eu estava sonhando e há em todas as consciências um cartaz amarelo. Neste país é proibido sonhar. Olha que cunho denuncista, olha que cunho político, social. Não é verdade, minha gente? Então, o que nós vamos fazer ainda com esse poema de Carlos Drummond de Andrade? Esse poema é caracteristicamente modernista, porque, vamos lá, a linguagem coloquial dos versos livres apresenta com humor o lirismo encarnado na cena cotidiana. Lirismo, lógico, gente. Escrever teu nome, esse romântico trabalho, está sonhando, isso é lirismo. Isso é a presença do eu se manifestando, ok? Mas o que ele diz aqui, ó? A linguagem coloquial, e é coloquial sim, ok? Olha, a sopa esfria, está sonhando, cheio de escamas, tudo é bem livre aqui, não é? Não tem muito culto. O teu nome escrito com letra de macarrão, não é, gente? Então, veja bem. Letra A é a resposta. A linguagem coloquial dos versos livres apresenta com humor o lirismo encarnado na cena cotidiana. Que versos livres são esses? Olha o tamanho dos versos. Antes do modernismo, até o simbolismo, os versos tinham que ser todos do mesmo tamanho. Se eram heptassílabos,
heptassílabos. Se eram por decassílabos, todos decassílabos. E com rimas ricas, ok? Então, aqui ele quebra esse padrão, portanto, letra A, tá bom? Bem, vamos ver o sexto e último. Chama-se Retrato, de Cecília Meirelles. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio tão amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas, frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa e fácil, em que espelho ficou perdida a minha face. Lindo, né, gente? Cecília Meirelles era estonteantemente inteligente, não é? Então vamos ver o que se pede aqui desse poema. Assinale a alternativa incorreta. Cuidado, porque tem gente que já vai na primeira e fala, está correta, então já marca a primeira, não é? A incorreta de acordo com o poema. Diz assim, lá na letra A. A expressão mão sem forças que aparece no primeiro verso da segunda estrofe indica um lado fragilizado e impotente do eu poético diante de sua postura existencial. As palavras mais sugerem que escreve... Gente, são verdades. O problema é qual que é a incorreta. Vamos direto ao assunto por causa do nosso tempo. A incorreta seria esta aqui de cara. Não há no poema o registro de estados de ânimos vagos e quase incorpóreos. Há a presença, você for analisar aqui, não é, o que tem de vago, de incorpóreo, que nem a noção da perda amorosa. Que é isso, não tem noção de perda amorosa? Dê uma olhadinha, não é? Então, em que espelho ficou perdida a minha face. Vamos lá. A uniformidade dos versos. Onde é que eu estou aqui, gente? Opa. Na 6. Ah, meu Deus, por isso aí é 5. Não estou achando a alternativa, né, minha gente? Então vamos lá. Não há no poema registro de ânimos vagos e quase incorpóreos, nem a noção de perda amorosa, abandono e solidão. Lógico que há isso aqui presente nesse texto, não é? Só de ler mãos sem forças, né, gente? Tudo isso aí dá uma dica tremenda para a gente responder realmente que a letra D de dado esta sexta questão. E por aqui nós terminamos o estudo do modernismo com as 6 questões, as 3 gerações do modernismo no Brasil. A primeira geração, segunda geração, terceira geração com os respectivos autores, algumas obras e os exercícios. É isso aí, até o próximo encontro.